Olá pessoal, mais um curso de termopares, agora falando sobre cabos termopares módulo 6. Aqui a gente vai falar sobre ligação do termopar com cabo de cobre comum. Seria o cabo de cobre versus cabo de compensação. Quais os erros que podem ocorrer? Isso é uma dúvida que o pessoal sempre me liga nos cursos, treinamento, pedem. O pessoal lá no processo, a hora que vai ligar um termopar, não tem cabo de compensação, ou o cabo de compensação não é adequado para aquele termopar que ele está ligando, e aí pega um cabo de cobre comum, faz a ligação, ele vê que funciona e não sabe qual erro que pode estar incorrendo nisso, se pode usar isso ou não. Vamos tentar aqui explicar bem rapidamente, é um treinamento bem rápido, né? Que aqui eu acho que fica bem claro em função dos outros vídeos que a gente já apresentou. Aqui tem um caso de um termopar, né, um cabeçote, o termopar propriamente dito, um forno. Né? Aqui a gente vai fazer uma análise em milivoltagem, para a gente ver qual erro que aconteceria se utilizasse aí um cabo de cobre comum. Né? E aí também saber do problema que ocorre quando usa o cabo de cobre comum. Então, pela milivoltagem aqui fica muito claro. Então, aqui o termopar, o cabo de ligação, que aqui no caso não é um cabo de compensação, e sim um cabo de cobre comum. Veja, olha que interessante, cabo de compensação, ele compensa alguma coisa, né? Ele faz a compensação do que? Da junta fria, que é do cabeçote, com o aparelho. Um cabo de cobre comum, as duas vias do cabo são de cobre, então, pelo princípio dos termopares, para que a gente tenha uma criação de milivoltagem, nós temos que ter o quê? Dois elementos diferentes, dois metais diferentes. Então, seriam dois condutores diferentes. Então, se aqui nós temos o cabo de cobre comum e ele tem o mesmo condutor nos dois, nós não temos nenhum tipo de milivoltagem. Então, aqui já começa que a milivoltagem de um cabo de cobre comum seria zero. E aqui a figura do registrador, do indicador, do CLP, do que está lá no processo realmente indicando a temperatura. Então, 538 graus, o forno 538, e esse carinha aqui, ele está num painel, ele está numa sala de comando, e a gente colocou aqui a 24 graus. Então, nós temos 24 graus do registrador, um cabeçote que está lá no sol, em algum lugar lá bem quente, próximo do forno, a 38 graus, e o termopar colocado num forno a 538. Vamos dar uma olhada aí que tipo de erro que acontece quando nós usamos o cabo de cobre comum. Nos vídeos anteriores eu ensinei aí como fazer a continha da milivoltagem. Então aqui a gente vai fazer a mesma continha, só que colocando que o cabo de cobre ele vai representar 0 milivolts. Como é que funciona esse circuitinho aqui, só dando uma relembrada? O termopar ele faz a compensação do forno para o cabeçote, então nós teríamos que ter aqui a resultante entre forno e junta fria, ou seja, o forno é 538, a gente vai na tabelinha de milivoltagem lá, ver quantos milivolts dá, 22.260. O cabeçote está a 38, onde a gente vai ter que fazer a primeira compensação aqui entre forno e cabeçote. O cabeçote está a 38, vamos lá na tabelinha de milivoltagem, 38 graus representa 1529. O que a gente faz aqui? 22.260 menos 1529 daria 2731. Então, essa parte aqui do circuito ela dá tem uma representação em milivolts de 2731. Vem aqui na continha, coloca 2731 positivo. Agora nós fizemos aqui do forno para o cabeçote, agora eu tenho que fazer do cabeçote para o indicador, o registrador, o CLP, seja lá o que for. Então, a mesma coisa, aqui eu tenho 38 em milivolts 1,529, e esse aparelhinho aqui ele está a 24 graus, eu vou na tabelinha de milivoltagem, 24 graus, 0,960. Então, 1529 menos 0,960 vai dar nada, porque como é um cabo de cobre comum, essa continha aqui não vai dar absolutamente nada. Só haveria essa conta aqui se houvesse aqui um cabo de compensação. Então não adianta eu fazer isso menos isso e colocar a resultante, porque o cabo ele gera zero.
Então eu chego aqui na minha tabelinha, na continha, 0 milivolts. E aí eu somo a temperatura do ambiente. A temperatura do ambiente, quanto que está? 24 graus, 960. Repito aqui, 960. Vamos dar mais uma lembrada ali. Por que eu somo a temperatura do ambiente? Quando a gente pega na tabelinha de milivolts, a gente vê lá que está temperatura de referência a 0 graus Celsius. Se a milivoltagem está referenciada a 0 graus Celsius, eu tenho que fazer a somatória de milivolts até 0 graus. Como eu parei aqui, veja, do forno para o cabeçote, 38. De 38 para o registrador, 24. De 24 eu tenho que trazer para quê? Para a temperatura no ambiente. Eu faço o quê? Somo a milivoltagem. Então ficaria 2731, que é daqui para cá, 0, porque não tem cabo de compensação aqui, então milivoltagem é 0. E aí eu somo a milivoltagem da temperatura ambiente, que eu estou trazendo o quê? Para 0. É só lembrar que sempre tem que somar a milivoltagem referente à temperatura do ambiente. Então está somado, faço a somatória aqui, dá 21.691. Aí eu vou lá na tabelinha de milivoltagem e vejo que 21.691 representa o quê? 525 graus. Quanto que está o meu forno? 538. Então, só o fato de eu ligar um cabo de cobre comum aqui, eu já tenho um erro de menos 13 graus. Observe que é o seguinte, quando eu tenho um cabo de cobre comum, eu não estou fazendo aqui a compensação entre cabeçote e aparelho. Esse cabo até poderia estar aqui se a temperatura, não tenho que fazer isso menos isso, daria isso. Da mesma forma que eu fiz aqui, ok? Isso menos isso deu isso. Então, se essa temperatura for igual à temperatura do registrador, onde está esse registrador, onde está o CLP, então ficaria o quê? Vamos supor que aqui é 24 graus e eu tenho a mesma milivoltagem, 0,960. Né? Aí eu faria 0,960 aqui, menos aqui, daria o quê? 0. Então, a continha aqui menos aqui daria 0. Para que ocorra o 0 aqui realmente, teria que ter a temperatura no cabeçote igual à temperatura no indicador, registrador ou CLP. Se houver isso, eu posso usar cabo de cobre comum. Como não é a mesma temperatura, eu tenho que ter um cabo de compensação aqui, para compensar a temperatura entre cabeçote e aparelho. Então, o que acontece? Esse erro aqui deu menos 13. Vamos supor que é um dia de chuva, a temperatura aqui cai de 38 para 25 graus, muito próximo de 24. Aí o termopar passa a medir corretamente. Fez um dia de sol quente, 45 graus. Então, ao invés de 38, ele vai para 45 graus. O erro aumenta. Então, tem aquela situação, o dia de chuva, ele mantém a temperatura correta. Tempo de calor, ele está com uma diferença grande de temperatura. Já teve clientes que me ligaram relatando tal fato. Então, vamos prestar atenção, porque quando você coloca o cabo de cobre comum, você fica à mercê das condições do ambiente, ou da onde está o cabeçote, ou onde está o aparelho. Né? Então, veja quanta coisa aí de complicação se tem quando liga-se o cabo de cobre. Só poderia ligar o cabo de cobre, só finalizando, se a temperatura do cabeçote fosse igual à temperatura do aparelho. Se você gostou do vídeo, ajude a manter esse trabalho. Dá muito trabalho realmente, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se. Para quem está se inscrevendo no canal, eu estou dando aí a oportunidade de poder tirar dúvidas pelo WhatsApp, né? Então, mas apenas para os inscritos. Tem um vídeo aí explicando como fazer para que a gente possa tirar dúvidas aí. Você se cadastra e pode tirar dúvidas pelo WhatsApp. Demais dúvidas pode ser tirado pelo portal Thermopalis, thermopalis.com.br. Meu nome é José Eduardo Toselli e fico à disposição. Um grande abraço a todos. Meu muito obrigado.